Bom, após a gente encerrar os comentários a respeito da dialética do Mário Ferreira dos Santos, a gente pode dar continuidade, então, aos estudos principais da fase 1 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais, que vão culminar na sistemática da filosofia concreta. Eu já repeti isso uma série de vezes, mas estou repetindo novamente que faz um tempinho que a gente não fala de Mário Ferreira dos Santos. Falei que ia dar uma pausa, fazer alguns outros vídeos, de alguns outros assuntos também, para diversificar um pouco. E o terceiro tema que a gente selecionou foi o tema da psicologia atencional, a psicologia das tensões. Na primeira parte a gente falou do dualismo antinômico, como uma cosmovisão, explicamos a antinomia, etc, etc, etc. Depois falamos da dialética, enquanto ontológica, enquanto simbólica, enquanto métodos práticos. Somamos tudo isso numa dialética concreta. E os vídeos estão à disposição para todos vocês poderem assistir, conversar comigo sobre, fazer algum apontamento, alguma correção, tirar alguma dúvida, me ajudar em alguma imprecisão e assim por diante. E hoje, como falei, é a temática especial da psicologia. Essa ordem que eu estou selecionando é a ordem dos próprios assuntos que o Mário apresentou. Estamos modelando isso de modo algum, apenas explicando nossas próprias palavras, na esperança de trazer alguma facilidade para o assunto, tá certo? E esse período que nós vamos estudar e discutir sobre psicologia atencional, ou psicologia das tensões, vai ser um período bem longo. Espero que eu consiga acabar nesse mês. Mas vai ser um período longo. Um período, porque é um assunto muito abrangente. É um assunto que o Mário conseguiu trazer muitas contribuições no meu julgamento. E há vários elementos bem especiais no trabalho dele no que se refere à psicologia. Mário não era um psicólogo clínico, nem muito menos um teórico da psicologia. Mas o seu empreendimento de analisar as ciências humanas por bases sólidas da filosofia floresceu vários assuntos interessantes no campo da psicologia teórica também. Muito melhor que Freud, Lacan, Jung, Zonde, Alfred Cesar Miller, etc. Eu pensei, e aí se vocês tiverem uma alternativa melhor, pode colocar nos comentários aqui hoje. Eu pensei em fazer assim, primeiramente explicar um pouco das tensões para o Mário Ferreira dos Santos. Afinal, é a psicologia das tensões. Então você precisa saber o que é psicologia e o que é tensão. Então eu ia tentar definir um pouco psicologia no que ele entende por psicologia, no que entende o Mário por psicologia. Falar das tensões, explicar as tensões. Depois eu gostaria de falar da consciência, que é um termo muito importante para se entender a psicologia do Mário. E falar também do direcionamento de tensão dessa consciência. Afinal, se é uma cosmovisão tensional, é para ter tensão em tudo. Então, vamos falar do direcionamento da tensão de consciência, que é o que a gente chama de atenção. A atenção humana. Depois, eu gostaria de falar da adaptação humana. O modo como a inteligência humana, a psique humana, a mentalidade humana se adaptou às diversidades, às dificuldades da vida, que é dividido em duas partes: a acomodação das coisas aprendidas e também a assimilação dessas coisas. Vou explicar também esses dois termos. Depois a gente entra para a tridimensionalidade psicológica, que é a divisão das faculdades da alma, segundo Mário Ferreira dos Santos. A sensibilidade, a gente vai dar uma ideia geral do que seja sensibilidade, falar dos elementos constituintes da sensibilidade, que são os sentidos, e dos conhecimentos que a sensibilidade nos traz, que é os esquemas do sensório motriz. Depois a gente vai para a afetividade. Na afetividade, a gente vai explicar novamente o que seria a afetividade. Nós vamos falar
do pathos, né, dessa sensação mesmo, desse laço afetivo. Vamos falar dos impulsos, das fluxões tensionais páticas, que geram vários distúrbios, várias distoâncias de comportamento. Vamos falar do temperamento, dos caracteres, outros 2 termos bem importantes. Vamos falar da comoção e dos estados protopatéticos da afetividade pura. Vamos falar dos graus simpatéticos e dos graus antipatéticos, como eles se originam, o que eles são, como reconhecê-los, o que eles nos afetam, o que nos auxiliam, etc. Vamos falar do conhecimento afetivo, cujo conhecimento por vivência, conhecimento por presença, não se pode confundir com a sensibilidade, é outra coisa, a gente vai elucidar em momento oportuno, onde vamos falar da frônese, que seria essa vivência, e do conhecimento da frônese, do conhecimento da afetividade, que são os fronemas, como a gente gosta de chamar. E por fim, vamos terminar com a intelectualidade, né? Vamos falar da fairese, a capacidade de abstração, vamos falar no direcionamento de extensão de consciência eu vou falar também da percepção, tá? Mas voltando para a intelectualidade, vamos falar da fairese, né, da abstração, vamos falar do inteligível, do intelectível, vamos falar da gênese dos conceitos, da gênese do anteconceito, né? Vamos falar do raciocínio, vamos falar da noesis, vamos falar dos noema, que ele também usa, e por aí vai. Eu acho que isso já dá uma boa bagagem de assuntos relacionados à psicologia do Mário Ferreira dos Santos. A gente vai sair desde os elementos mais basilares e até os elementos mais complexos. Bom, então, peço desculpas pela introdução imensa, mas achei que pudesse ser de alguma utilidade. A gente vai definir rapidamente o que seria tensão, de um jeito bem simples. A gente pode aprofundar esse assunto em outro momento, mas por enquanto é melhor saber a definição simples de tensão, para ser uma espécie de esquema prévio que nós iremos utilizar ao longo desses áudios. E vamos falar também o que o Mário entende por psicologia. Bom, psicologia ela tem uma origem no momento em que o ser humano começa a especular sobre a alma. Aí você fala, nossa, João Pedro, mas a psicologia não trata do cérebro? A psicologia não fala da depressão? O início da psicologia começa com a palavra alma. Alma em grego é psique. Aí vem psique, aí vem psicologia. Mas por que hoje, quando vai falar da psicologia, fala do estudo da mente, não fala do estudo da alma? Bom, porque as religiões falam muito sobre a alma. O que seria a alma? Quais as naturezas da alma? Deus criou a alma de que jeito? A alma perdura após a morte? São as grandes questões que as religiões levantam, não só a filosofia antiga, mas também as religiões de todos os séculos, a respeito da alma. Quando chega no iluminismo, o iluminismo fala assim, não, mas o nosso conhecimento ele tem que ser completamente apartado da igreja. Porque é um conhecimento racional, porque é um conhecimento empírico, porque é um conhecimento científico, e mais meia dúzia de jogos de linguagem. E aí eles trocam a palavra alma pela palavra mente, assim como trocam a palavra espírito pela palavra consciência. Mas elas significam a mesma coisa. Então nós podemos tratar como conceitos sinônimos. Palavras diferentes, significados iguais. E tanto faz agora você estudar esse assunto que eu estou falando utilizando o termo alma ou o termo mente, porque elas se referem à mesma coisa. E que coisa seria essa? Seria uma substância que atualiza na matéria qualidades que dão discernimento e identidade. Se eu for falar sobre a alma, para o Aristóteles, está tendo um tratado disso, eu vou fazer um vídeo à parte e a gente especula mais sobre a alma em especial, já que não tem muita diferença
na definição geral de alma do Aristóteles para outros autores, referências, pelo menos até o tempo que se utilizou a palavra alma. É claro, tem algumas divergências com relação a isso. A gente vai comentar em momento oportuno, agora não é hora. Com o passar do tempo, como avisei, perde esse termo alma e troca-se por mente. Quando faz isso, tenta-se tirar também, e aí é o problema que eu não quero que vocês cometam, tenta-se tirar também o transcendente desse assunto. O que seria isso? Bom, a alma é uma coisa metafísica, ela não tem matéria, né? Portanto, nós estamos falando de uma substância imaterial, uma coisa que não é visível, mas que está ali, e que dá o ímpeto da vida em todos os seres vivos, é lógico. Quando você troca para a mente, você fala assim, qualquer frase utilizada antes por outras pessoas vai ser desconsiderada. Vamos tentar refazer o estudo. E aí que mora o grande perigo. Porque o sujeito, ao fazer isso, ele associa a alma ao cérebro. De modo que a alma, se não for o próprio cérebro, está dentro desse cérebro. Você vai abrir o cérebro e não vai achar a alma. Então você tem que reduzir a alma a conexões neurológicas. E aí é onde entra, na verdade, a neurologia, a neurociência, e não a psicologia propriamente dita. Você tem remédios da psiquiatria, aqueles tarja preta desse tamanho assim que os caras tomam, e hoje a gente tem uma abordagem diferente. Mas o Mário sabia disso, sabia que isso era muito estranho. Então a definição que ele vai utilizar da psicologia é a definição antiga, a definição do estudo da alma. Entendendo a alma como essa substância originária que dá o ímpeto de vida e que atualiza esquemas potenciais na matéria. Ele divide as faculdades da alma em 3 esferas, que não são esferas dispersas, mas esferas que se interatuam, se cooperam num organismo concreto, que é a sensibilidade, a afetividade e a intelectualidade, que eu já mencionei. Sobre as tensões, que seria a segunda parte da definição de hoje. Mário dá umas definições muito complexas sobre tensão. Tem um vídeo dele, um áudio muito antigo, que eu não tenho aqui agora, senão eu até colocava no meu computador para vocês escutarem, ou no link, para vocês baixarem. Ele dá uma definição muito simples de tensão, e até engraçada, né? Ele colocar palavras difíceis e depois definir facilmente. Podia ter feito o contrário para facilitar a vida. Mas vai o Mário Ferreira dos Santos numa aula definir tensão. A tensão é quando você tem 2 orbes, onde, no mínimo, 2 orbes, pode ter mais, mas no mínimo 2 orbes, onde um quer destruir o outro e o outro quer se conservar dessa destruição. Isso é tensão. O clássico exemplo que eu dou da água. Você tem o hidrogênio e o oxigênio. Vai juntar hidrogênio com oxigênio. 2 de hidrogênio e oxigênio, fazer H2O. Virou a água. Mas a água é água ou ela é só o somatório de hidrogênio e oxigênio? Você vai dizer que é água, evidentemente. Não, eu tô falando da água, porra. Isso aqui é só as partes componentes. Você fala assim, mas essas partes componentes isoladas não tinham uma identidade? Hidrogênio e oxigênio? O hidrogênio e o oxigênio deixam de ser hidrogênio? Não, então eles se conservaram um pouco. Mas tem uma parte que foi destruída, que é a identidade deles isoladamente enquanto tal, de tal maneira que quando você a enxerga, você não vê só uma aglutinada de hidrogênio e oxigênio, mas você vê a própria água. E essa água veio da onde? Ela é uma identidade nova, não é? Portanto, ela é diferente só do hidrogênio ou só do oxigênio. Mas ela foi originada pelo somatório deles. Portanto, uma coisa foi destruída para o nascimento de uma coisa nova, aquela coisa do Aristóteles da geração e da corrupção. Uma coisa foi corrompida para aparecer uma coisa nova. E você não precisa do hidrogênio e do oxigênio para entender a água. Você sabe que a água é água, você sabe o que ela faz no teu corpo, você sabe que você precisa beber ela para você não morrer. Você não precisa fazer uma química complexa do hidrogênio e do oxigênio para conhecer a água.
Só que quando você vai penetrar no fundo, você descobre as partes. É nesse processo tensional, é nessa tensão que surgem novas substâncias. Parecem coisas novas a partir de outras coisas prévias. Alguma coisa perdura, a outra destrói. O que perdura continua igual. O que é destruído é substituído por algo novo. No caso do meu exemplo, a água. Sabe quem confunde esse negócio de coisa nova já pensar? O Kant, velho. No juízo sintético a priori. Sabe, mas o 12 não está no 7. Mas também não está no 5. Precisa da experiência. Então é a priori. Mas eu sintetizei. Então é sintético a priori. Não, Zé Ruela. Mas não. O 12 não está no 7, no 7 e no 5. Mas no somatório, 5 mais 7. Você só mudou o símbolo de apresentação da quantidade. O 7 tem uma identidade, o 5 tem uma identidade, o mais tem uma identidade, o 12 também tem. Tudo bem. A gente já entende isso. Mas a identidade de 7 mais 5 traz o mesmo esquema de quantidade que o 12 isolado. Portanto, ele é um homólogo de quantidade e não um sintético a priori. E se é um homólogo de quantidade, uma igualdade já é contida e, portanto, é um analítico. Sacou? Mas voltando, saindo do juízo, aí é mais pra frente, lá pra intelectualidade. Voltando pro basilar. Espero que vocês tenham entendido o que é tensão. Né? Essas esferas, quando se interatuam, elas brigam. E na luta delas, aparece uma nova coisa. Que não nega a primeira, mas que é diferente desta. A gente pode dar exemplo de várias coisas, mas eu quero deixar só esse exemplo da água aqui para não bugar a cabeça de ninguém. Se vocês não entenderem o que é psicologia para uma área, se ficou esquisito, desculpa o cachorro, tá? Não é normal esse horário. E se não entendeu o que é tensão também, dá uma conversada aí comigo nos comentários para eu tentar ajudar, porque se não entender muito bem o que é tensão e tal, depois não vai para frente a nossa conversa sobre esse assunto. É muito importante entender o que é tensão para uma área, tá? Não tem nada a ver com essas definiçõezinhas de dicionário, beleza? Tem um significado especial. Tensão é uma luta entre oposições que resultam numa nova coisa, basicamente. Tá? Então acho que por hoje é só, já ficou bem extenso isso aqui.